Pessoal, vou fazer um vídeo hoje sobre a importância da suplementação, porque eu li um post de um profissional de saúde aí na internet, metendo o pau na suplementação, de porque ele não entende o porquê que os pacientes precisam usar 10, 15 suplementos, quando é muito mais simples tomar só uma estatina e diminuir o risco cardiovascular e a mortalidade cardiovascular dos pacientes. Bom, o que esse profissional não entende, né, é porque ele não estuda sobre o tema, é porque ele não mergulha no universo da suplementação, dos estudos científicos que tem por trás disso, e porque ele está cego pela indústria farmacêutica dos malefícios que o uso desnecessário, não estou falando que é para não usar nunca, mas do uso desnecessário de alguns remédios pode trazer para o paciente, né? O paciente, todo mundo acha, a estatina podia estar na caixa d'água. Cara, se fosse para ter um remédio na caixa d'água, eu escolheria a metformina, não a estatina. Mas enfim, né? Então a gente tem que entender o porquê do uso da suplementação. Primeira coisa, gente, suplementação é ciência. Então tudo que eu falo aqui para vocês, nos posts, nas publicações, tem um embasamento científico, tem um mecanismo por trás de ação, cada suplemento com um mecanismo diferente e muitas vezes em múltiplas vias de ação. Isso é a coisa mais bonita que existe dentro da suplementação. Às vezes você vai usar um suplemento para um determinado desfecho, por exemplo, eu quero usar extrato de bergamota para reduzir o colesterol do meu paciente. Beleza, ele vai fazer essa ação através de um bloqueio seletivo da via da coarredutase, enfim, da HMG-coarredutase. Mas além disso, ela vai bloquear outras vias de síntese de colesterol, ela vai diminuir, por exemplo, a peroxidação lipídica, ela, através dos flavonoides, vai ajudar em outras partes do seu corpo, por exemplo, na pele, nos olhos, enfim, em tudo que a gente pode pensar em termos de saúde. Então, a questão do uso da suplementação passa por uma coisa muito além do consumo de um determinado ativo. Quando você usa, por exemplo, um remédio, você está usando ele para uma determinada via específica, com um determinado efeito específico e com alguns colaterais que pode vir junto. Quando você usa um suplemento, gente, a gente está falando de um alimento, de um nutriente, de um polifenol, a gente está falando de um extrato padronizado, onde esse benefício no nosso corpo ele vai ter múltiplos sítios de ação. E além disso, a gente sabe dos efeitos sinérgicos da suplementação. Então, quando você combina determinados suplementos, vou dar um exemplo aqui para a imunidade. Vou combinar vitamina D, vitamina C, zinco e própolis. Então, se eu combinar esses 4, cada um vai ter um efeito em uma via, mas ao mesmo tempo um vai ter um efeito sinérgico, ou seja, potencializando o efeito do outro. É uma combinação. Isso, claro, a gente consegue através da alimentação? Consegue, gente. Se a gente estiver se alimentando, se nutrindo bem e tendo bons alimentos, quem me acompanha, quem me conhece e quem me segue há mais tempo, sabe o quanto que eu sou um advogado em prol de uma boa alimentação. Uma alimentação saudável, uma base alimentar saudável, onde esses nutrientes eles vão estar vindo de uma forma natural dentro da tua alimentação. Porém, a gente sabe que a gente está cada vez se alimentando pior, com nutrientes cada vez mais escassos na nossa alimentação. E que a suplementação, ela nada mais é do que uma forma efetiva, eficaz de você complementar esses nutrientes, de você trazer uma maior concentração, ou através de tecnologias, melhorando, por exemplo, a biodisponibilidade, através de uma camada fosfolípide, ou através de uma concentração. Vou dar um exemplo do vinho, por exemplo. Todo mundo fala do resveratrol presente no vinho. Uma taça de vinho, gente, tem 5 miligramas. A dose efetiva de suplementação do resveratrol é a partir de 100, 150 miligramas. Então a gente estaria falando aqui do consumo de 30 taças de vinho para trazer um bom benefício do resveratrol no nosso corpo. Então, essa possibilidade de você concentrar, de trazer isso de uma maneira muito mais potente desses ativos para a nossa saúde através da suplementação, ela deve ser encarada pelo profissional de saúde como uma maneira de você complementar uma dieta, trazendo mais benefícios para esse paciente. Isso é completamente diferente do uso da medicação. E eu não estou falando que a gente não deve usar remédio. Eu sou um médico tradicional também. Eu tenho que tratar meus pacientes com insuficiência cardíaca, com pós-infarto, usando remédio. Eles usam remédios, usam 3, 4, 5 remédios quando necessário. O que eu sou contra é o uso indiscriminado da medicação
através de mecanismos não tão claros do uso desses remédios para prevenir um infarto ou para tratar uma determinada doença, sendo que nem existe tal grau alto de evidência científica para tal. Então tem muito médico, muito profissional de saúde que bate no peito e fala assim, eu sou um advogado da medicina baseada em evidências. Só que o grau de evidência científica que ele se baseia para poder prescrever um remédio, às vezes é tão baixo ou até menor do que o de um suplemento. Então é muito importante você, profissional de saúde, entender o lado da suplementação como um complemento à tua prática clínica e você, leigo, entender que tudo isso que a gente faz é baseado em ciência, sim, de mais alto grau de evidência científica dentro da possibilidade de cada ativo.